Então, vamos continuar? Agora vamos falar um pouquinho melhor sobre relacionamentos. O relacionamento ele representa a comunicação entre essas classes. Eles definem quais são as responsabilidades. Nós temos 3 tipos de relacionamentos: associações, generalização, que é o caso da herança, e dependências. Temos aqui as representações. Associação, linha simples, conectando uma classe à outra. Acabou. Significa que tem informações ali dos dois lados e pronto, acabou. Herança é representado por setas, então significa ele vai apontar de quem é que ele está herdando informações. E eu tenho as dependências, que podem ser agregação ou pode ser composição. Agregação, representado por um losango vazio, branquinho, composição por um losango preenchido. Mas, professor, o que é agregação e composição? Calma, muita calma nessa hora. Vamos explicar. Vamos lá. No relacionamento de construir uma casa, eu tenho lá, a casa ela tem parede, porta, janela, cômodo, luz, etc. Ela tem também janelas que tem de vários tipos. As janelas podem ser abertas no sentido vertical ou horizontal. Existem semelhanças entre essas janelas e também existem algumas diferenças. Então vamos ver melhor como fica isso. As associações ela representa o fato de que os objetos podem se relacionar uns com os outros e utiliza-se essas associações. Uma associação ela representa relacionamentos, ligações que são formados entre objetos durante a execução do sistema. Embora as associações sejam representadas entre classes do diagrama, tais associações representam ligações possíveis entre os objetos das classes envolvidas. Então, eu vou pensar em como vai ser essas associações para representar e passar o maior número de informações possíveis relacionado da codificação daquelas classes. Anotação para uma associação. São relacionamentos estruturais entre instâncias. Instâncias é o nome dado, é um outro nome dado à classe, né? Quando eu falo instâncias, classe, é a mesma coisa. Especifica que objetos de uma classe estão conectados a objetos de outras classes. Então, tem alguma conexão, tem alguma relação. Quando eu penso na classe parede, se ela tem alguma relação com a classe janela, significa que é uma parede que vai ter janela. Eu posso ter a classe parede relacionando-se com porta. Eu posso ter uma classe parede se relacionando tanto com porta quanto com janela. Como eu posso também ter a classe parede que não vai se relacionar com nenhuma, que ela não tem nem janela, nem porta. Exemplo, as salas elas são formadas por paredes. Então, eu vou ter que a sala vai estar relacionado com paredes. Se o objeto sala não está relacionado nem com parede, nem com porta, aí nós temos um problema, porque como é que vai entrar nessa sala? Minimamente ela tem que estar relacionada com porta. Eu tenho uma sala sem janela? Posso ter uma sala sem janela. Eu posso ter uma sala sem porta? Não. Tá, eu posso ter até uma sala só com janela, mas eu vou ter que sempre entrar e sair pela janela. Uma associação ela pode possuir um nome, que normalmente é um verbo. Substantivos também são aceitos, mas ela geralmente, representa uma ação, certo? Então, costuma ser um verbo. Cada determinação da associação pode possuir um papel mostrando como uma classe é vista pela outra. Então, eu posso especificar qual é a relação entre aquelas duas classes. Então, eu posso ter, para melhor esclarecer o significado de uma associação no diagrama de classe, a UML ela define esses 3 recursos de notação. Então, eu posso ter o nome da associação, a direção de leitura e qual que é o papel dessa representação. No nome da associação, simples, fornece algum significado semântico, a mesma, então é um nome. A direção de leitura indica como a associação deve ser lida, certo? Então, vou indicar por uma
o símbolo de uma setinha, e o papel, que é para representar um papel específico de uma associação. Calma, que vamos ver como isso fica no diagrama de classe. Então vamos lá. A associação simples, representada através de um segmento de reta ligando uma classe cujos objetivos se relacionam, certo? Ligando as classes, desculpe. Então, eu vou ligar uma classe com outra. O cliente se relaciona com o produto, a conta corrente se relaciona com o histórico de transações, o hóspede se relaciona com o quarto. Então, eu tenho aqui a associação simples. Agora, vamos para a associação onde eu tenho as informações relacionadas àquela associação. Por exemplo, o nome, a direção e a leitura e papéis. Direção de leitura e papéis, desculpa. Então, vamos lá. Eu tenho uma organização e tem um indivíduo. Ele se relaciona através de uma associação simples. O que acontece? A organização contrata o indivíduo. Eu tenho aqui qual que é o nome da associação, certo? Contrata, ou seja, significa que uma organização está contratando um indivíduo, e a direção de leitura. A organização contrata o indivíduo. Porque poderia ser o contrário. Não poderia? O indivíduo contrata uma organização. Existem várias situações em que nós, como pessoas físicas, podemos contratar uma organização para prestar um determinado serviço. Eu posso contratar uma organização, por exemplo, uma empresa para poder cuidar do jardim da minha casa, da minha empresa. Então, eu sou uma pessoa física que está contratando uma organização. Eu posso contratar uma empresa para colocar cortinas na minha casa. Então, é um indivíduo contratando uma organização. Então, por isso que é fundamental ter também a direção, certo? O papel de cada um, então, a organização é o contratante, o indivíduo é o contratado. E aí eu tenho aqui agora uma associação onde ela está toda determinada. E esses asteriscos significam o quê? Estão lembrados de cardinalidade? Vocês já viram esse conceito. A cardinalidade representa quantos desse pode se relacionar com quantos desse. Quando eu tenho asteriscos, significa o quê? Muitos. Então, várias organizações podem contratar vários indivíduos. Nome para uma associação. Então, eu tenho aqui, nesse exemplo, livro e editora. Vamos agora para um outro exemplo. O livro, ele pertence a uma editora. Então, eu tenho aqui, eu vou colocar a palavra pertence, poderia colocar a seta de direção, né? É o livro que pertence à editora, não o contrário, a editora não pertence ao livro. Então, aqui ele pode até deixar sem, mas é sempre recomendado colocar todas as informações possíveis, certo? Nesse outro exemplo, nós temos duas classes, uma empregado e a outra diretor, onde o empregado trabalha para o diretor, porque eu tenho aqui a direção de leitura. Então, o empregado é funcionário e o diretor é o chefe. Aí, nome da associação, direção de leitura e quais são os papéis de cada um. Multiplicidade. Representam quantos objetos de uma classe relaciona-se a um único objeto da classe associada. Isso pode ser chamado também do quê? Cardinalidade. Cada associação em um diagrama de classe possui duas multiplicidades, uma em cada extremo da linha de associação. Mas por que duas, professora? Porque eu posso ter um ou mais objetos se relacionando com um ou mais objetos da outra classe. Corresponde às cardinalidades do diagrama entidade-relacionamento. Como é a simbologia? Apenas um eu posso ter representado por um numeral 1, dois pontinhos, outro numeral 1. Ou então eu posso ter entre parênteses, escrito dentro, ou 1. Zero ou muitos, aí eu vou do zero, dois pontinhos, a asterisco. No lugar do asterisco a gente encontra também o quê? N. Pode ser também um N, depende do autor.
E eu posso ter entre parênteses o ou asterisco, que aí significa também de 0 para muitos. Um ou muitos, aí eu vou ter um, dois pontinhos, asterisco, ou N, 0 para 1, 0, dois pontinhos, 1, intervalo específico. Aí o intervalo específico está representado aqui pelo LI, dois pontos, LS. Ou seja, eu vou colocar qual que é o intervalo que eu desejo. Pode ser qualquer um, vai depender da necessidade do cliente. Vamos a um exemplo de multiplicidade, de cardinalidade. Pode haver um cliente que esteja associado a vários pedidos. Então, um único cliente, ele pode ter nenhum ou vários pedidos. Mas o cliente pode ter nenhum pedido? Pode. Eu posso fazer o cadastro do cliente e nesse momento ele não está consumindo nada. Então, nesse momento, ele tem 0 pedidos. Se eu coloco que o cliente tem que ter ao menos um pedido, quando aquele cliente não tiver pedido, eu vou perder esse cadastro. Pode haver um cliente que não esteja associado a pedido algum. Um pedido está associado a um e somente um cliente. Então, eu não posso fazer um pedido que esteja relacionado a 2 clientes, certo? Então, ele sempre vai estar relacionado somente a um cliente. Geralmente é assim porque uma pessoa tem que se responsabilizar por aquele pedido. Olha um exemplo aqui de multiplicidade da cardinalidade, onde eu tenho intervalo. Uma corrida está associada a, no mínimo, 2 velocistas. Uma corrida ela está associada a, no máximo, 6 velocistas. Um velocista pode estar associado a várias corridas. Não tem aqueles casos de pessoas, os atletas profissionais, eles competem em vários eventos. Então, um velocista ele pode estar cadastrado ou em nenhuma corrida naquele ano, por exemplo, ele resolveu que esse ano ele não vai concorrer, ou há muitas corridas naquele ano. Então, um velocista ele pode estar cadastrado em várias corridas. E uma corrida, ela tem que estar relacionada a no mínimo 2 velocistas. É uma competição. A não ser que seja para quebrar recorde e a pessoa vai sozinha. Mas, caso contrário, eu preciso ter no mínimo 2 velocistas correndo. E no máximo 6, que é por conta da quantidade de faixas. Então, eu tenho lá 6 faixas, então eu tenho que ter no mínimo 2 e no máximo 6. Se eu tivesse 10 faixas, então eu poderia colocar de 2 a 10, certo? Então, aqui é um exemplo de intervalo, de uma cardinalidade com intervalo. Já sabe, né?